Bom dia, primeiro ano, módulo 25, Oriente Médio, quadro natural. Bom, primeiramente, vamos começar nossa aula falando sobre a localização do Oriente Médio. A localização do Oriente Médio é extremamente estratégica. Por que ela é extremamente estratégica? O Oriente Médio se localiza entre a Ásia, a Europa, a África e durante muito tempo foi ponto de passagem das caravanas do comércio de especiarias do Oriente com o Ocidente. E justamente por ali, no meio do caminho, digamos, no meio do Oriente, é que se deu esse nome Oriente Médio. Bom, o objeto de estudo da nossa aula de hoje, quadro natural. Quando a gente fala em quadro natural, a gente se refere a quê? Ao relevo, ao clima, à vegetação, à hidrografia. Quando a gente fala em relevo, a gente fala das irregularidades da superfície terrestre, dos planaltos, das planícies, das montanhas, das depressões, sejam elas relativas ou absolutas. Quando a gente fala no clima, a gente já fala na vegetação, por conta do quê? Sempre vim colocando para vocês que a vegetação é o reflexo do clima. De acordo com o clima, a vegetação e a hidrografia. Quando a gente fala em hidrografia, a gente se refere a quê? A parte líquida que se encontra aqui no planeta Terra, representada por quem? Por oceanos, mares, rios e lagos, certo? Bom, como que é constituído o relevo do Oriente Médio? O relevo do Oriente Médio, ele é constituído por planaltos, dobramentos e planícies. Quando a gente fala em dobramentos, a gente está se referindo a quê? As montanhas. Então, planaltos, montanhas, planícies, ou então planaltos, dobramentos, planícies. O destaque no Oriente Médio vai para os baixos planaltos. Temos também ao norte, aí do Oriente Médio, grandes montanhas, ou então dobramentos modernos e de planícies. O Oriente Médio, ele é meio pobre de planície. O destaque aí é a planície da Mesopotâmia. A planície da Mesopotâmia, ela é fruto de quê? Ela é fruto do encontro dos rios Tigres e Eufrates, que vão desaguar no Golfo Pérsico. Esse caminho entre os dois rios é uma área de inundação conhecida como planície da Mesopotâmia, que foi importantíssima durante séculos para o desenvolvimento das civilizações dessa região. Bom, quanto ao clima. Quanto ao clima, destaco aqui, basicamente, é um clima árido e semiárido. Por quê? Porque nessa região, nós temos uma célula de alta pressão. Essa célula de alta pressão atua como uma zona dispersora de massas de ar e por conta dessa dispersão de massa de ar, nós teremos climas áridos nessa região. Bom, além disso, nós temos que colocar o quê? Além desses climas áridos aí nessa região, nós ainda ressaltamos aí, né? A presença do quê?
de vegetações. As vegetações, elas são de acordo com o clima, tá? Temos aí uma rede hidrográfica um tanto quanto avantajada aí nessa região do Oriente Médio, com rios importantes, com rios que se destacam aí na região. Bom, agora nós vamos ver sobre o módulo 26, o Oriente Médio e o quadro socioeconômico. Quando a gente fala em Oriente Médio, quadro socioeconômico, nós vamos estar conhecendo um pouco das políticas ao qual o Oriente Médio é inserido. Quais políticas? Políticas sociais, as políticas econômicas, como que esses países do Oriente Médio se localizam frente ao OMC, ou seja, frente à Organização Mundial do Comércio, tá? Bom, é uma região de grande diversidade étnica. Predomina os povos semitas de origem árabe. Porém, os países mais populosos do Oriente Médio são habitados por povos não árabes. 16 países compõem o Oriente Médio. Sempre coloquei isso para vocês desde o 9º ano. Não existe uma passagem para o Oriente Médio. Existe uma passagem para os países do Oriente Médio, tá? Uma população de aproximadamente 300 milhões de pessoas. Desses 300 milhões de pessoas, 10 milhões não praticam o islamismo. Esses 10 milhões de pessoas aí praticam o judaísmo e o cristianismo. O Oriente Médio, ele é berço de três religiões. Quais são elas? O monoteísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo, islamismo. O islamismo, ele é dividido em islamismo sunita e xiita. Então, radicais e não radicais. Fala-se que as religiões têm grande influência nos conflitos locais ali no Oriente Médio. Porém, não é verdade. Os conflitos, os focos de tensões que ocorrem no Oriente Médio são disputas territoriais. Além dessas disputas territoriais, eles também disputam o quê? O domínio dos mananciais hídricos, por conta da aridez desses países aí. A produção agrícola é incipiente. Por conta de quê? Por conta de climas áridos e semiáridos. A presença de grandes desertos. Esses grandes desertos aí desencadeiam o quê? Uma atividade agrícola problemática. A pecuária. A pecuária dos países do Oriente Médio se caracteriza pelo pastoreio nômade de carneiros, de cabras, de camelos, dromedários. O comércio e serviços engloba aí a maioria da população, ou seja, o setor terciário da economia. Com relação às indústrias, o destaque vai para um país chamado Israel. Israel conta com indústrias de tecnologia de ponta, nos setores eletrônicos, de telecomunicação, de armas. Dessas modalidades aí de produção, tem destaque em Israel o Moshav, que é uma cooperativa típica de modelo capitalista, e o kibbutz, que é a propriedade comunal coletiva. Predomina as duas. É uma das principais áreas petrolíferas do mundo, os países do Oriente Médio. As placas arábica e euroasiática são placas tectônicas aí, responsáveis
pela formação abundante de petróleo em alguns países aí do Oriente Médio. Os países do Oriente Médio que mais produzem petróleo são a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, o Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Todo o lucro do petróleo, pasmem vocês, se encontra na mão dos emires, cheques e príncipes, que são os governantes da região. O povo abobado nem imagina quanta riqueza o petróleo traz para essa região. O Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e a Venezuela, aqui na América do Sul, são membros fundadores da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, essa organização chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, se organizaram em cartel, tá? O que é um cartel? Cartel é um acordo entre as empresas que, por meio de uma ação coordenada entre os participantes, no caso aí entre os países membros, eliminam o concorrente. Como que ele elimina o concorrente? Aumentando o preço dos produtos para obter mais lucros. Boa aula, bons estudos.